Contextualizando. GPU, ou Graphics Processing Unit, são responsáveis por reduzir a sobrecarga de processamento das CPUs e melhorar a troca de informações entre as duas peças. Elas contam com memória RAM própria, o que faz com que as GPUs, em teoria, não utilizem a memória volátil das CPUs. As GPUs são utilizadas em vários dispositivos, como computadores, celulares, videogames e até mesmo em desenvolvimento de inteligências artificiais. São muitas coisas, mas fiquem tranquilos porque nós vamos destrinchar isso para você aqui nesse vídeo. Olá, CDF! Seja muito bem-vindo a mais um Dicionário do Programador, que traz um termo do mundo do hardware, assim como já fizemos com os SSDs. Quando falamos em GPUs, pensamos nela, a famosa e linda placa de vídeo. Acontece que as GPUs são muito mais do que simples processadores de vídeo. Agora, para falarmos delas, não tem como não falar um pouquinho sobre os videogames. Lá na década de 1970, quando os arcades eram extremamente populares, já existia o conceito de GPU. Mas como os componentes de memória RAM eram muito caros, a tecnologia utilizada para processar os gráficos se baseava em bitmaps animados. A coisa evoluiu muito durante os anos 80. Porém, a primeira grande revolução veio com que cunharia o termo a ser utilizado futuramente, a Sony GPU, produzida pela Toshiba e lançada em 1994 como componente principal do PlayStation. Até então, o que se tinha no mercado eram placas aceleradoras de hardware que melhoravam o desempenho, mas nada muito significativo. O console da Sony foi o primeiro aparelho eletrônico capaz de rodar gráficos 32 bits em 3D, utilizando polígonos e texturas. Apesar de poderoso para a época, o hardware da Sony foi rapidamente superado pelas concorrentes, Nintendo e Sega, já que tanto o Nintendo 64 quanto o Saturn traziam componentes gráficos mais poderosos. Foi ali que a corrida pelas GPUs mais potentes havia começado. Enquanto as GPUs evoluíam nos consoles, algumas tentativas frustradas ocorreram nos PCs na segunda metade da década de 90. Algumas placas aceleradoras foram lançadas nessa época, e houve também o desenvolvimento de motores gráficos, como o OpenGL e o Glide, mas todas as iniciativas traziam ali uma série de problemas. Até que em 1999, a NVIDIA lançou a GeForce 256 e finalmente trouxe os computadores para o páreo da disputa de visual mais bonito. A GeForce 256 era vendida como a primeira GPU do mundo e era capaz de melhorar bastante a performance visual dos jogos como Quake 3, mesmo em computadores de baixo custo. Para você ter uma ideia da evolução, atualmente uma das GPUs mais desejadas é a GeForce RTX 3080 Ti. Ela tem a capacidade de até 12 GB de memória e 10.240 núcleos CUDA. E por falar em NVIDIA, foi justamente ela que nós trouxemos como parceira nesse vídeo. Não há dúvida de que é impossível falar de GPU sem citar essa gigante, mas podemos te surpreender ao mostrar as soluções que a NVIDIA apresenta para empresas e nós desenvolvedores. Vamos dar aqui um destaque especial às voltadas para a inteligência artificial, que já são utilizadas na criação de cidades inteligentes, na área de saúde e ciências biomédicas, energia, ensino, entre diversas outras áreas. Você pode se especializar nas soluções da NVIDIA através do DLI, o Deep Learning Institute, que oferece materiais e treinamentos para você, sua equipe ou empresa, em conteúdos como AI, computação acelerada, ciência de dados acelerada, gráficos e simulação e muito mais. O link para você conhecer as soluções AI, NVIDIA e DLI estão aqui na descrição. Aproveita, tem vários conteúdos super interessantes e gratuitos. Eu aposto que o que você gostaria mesmo de saber é como funciona a GPU e qual é a diferença entre uma GPU e uma CPU. O processador gráfico é uma parte do hardware desenvolvida especificamente para rodar em conjunto com os motores gráficos e executar os seus códigos, que incluem aí mapeamento de texturas, definições geométricas e acesso à memória. Essa relação permite inclusive que os fabricantes desenvolvam chipsets melhor otimizados para serem utilizados por certas engines. Assim, então podemos perceber a grande diferença entre o processamento das CPUs e dos processadores gráficos. A
arquitetura das CPUs é voltada para a execução de threads únicas. Em cada núcleo de processamento é executada apenas uma thread. Já os núcleos de processamento das GPUs são desenvolvidos de forma a executar threads paralelamente. Aqui cabe uma observação. Ainda que em teoria os processadores gráficos tenham muito mais núcleos de processamento do que os processadores comuns, não é possível comparar os poderes de processamento entre a CPU e a GPU, uma vez que as funções finais são bastante diferentes. No final das contas, faz mais sentido ou é mais eficiente ter uma quantidade menor de núcleos dedicados às funções de processamento da CPU para otimizar melhor as tarefas. Essa organização em paralelo dos núcleos das GPUs faz com que o fluxo de dados seja estruturado em blocos chamados de Streaming Multiprocessor. Cada um desses blocos é composto por um conjunto de núcleos, um agendador, um arquivo de log, instruções e texturas em cache e unidades de mapeamento de texturas. E cada bloco desse pode ser considerado como o menor bloco funcional dentro da GPU. Quanto maior for a quantidade desses blocos, maior é a quantidade de tarefas que podem ser executadas a cada ciclo de clock. Assim, podemos medir a capacidade de uma GPU utilizando uma escala de 4096 por 160 por 64. Essa escala pode variar um pouquinho, mas nós já falaremos sobre isso. O primeiro número à esquerda é o valor correspondente à contagem dos blocos de processamento. Além dos blocos de processamento, existem mais duas unidades fundamentais dentro do sistema da GPU: as unidades de mapeamento de textura e as saídas de render. As unidades de mapeamento de textura equivalem ao segundo número. Esse valor na escala pode variar um pouco, deixando a escala, por exemplo, em 4096 320 por 64. As unidades de mapeamento de texturas, como o nome já diz, são as responsáveis por definir o número de texturas que a GPU pode processar e o quão rápido elas podem fazer isso. Por isso é comum essa variação entre 160 ou 320 na escala. Essa variação também acontece porque, especialmente a rodar jogos, o mapeamento de texturas pode ser um gargalo de processamento. As GPUs mais modernas trazem uma quantidade maior de núcleos de processamento. Dessa forma, a informação passa pelos blocos de processamento e depois do mapeamento das texturas ser realizado, é hora de exibir o resultado para o usuário. É aqui que acontece a renderização, o terceiro número na escala que falamos. A renderização é o momento em que toda a informação processada é transformada em imagem para ser exibida em uma tela, seja aí um celular, um monitor, televisão ou qualquer outro dispositivo. O número de renderizações multiplicado pelo valor de velocidade do clock da GPU é o que controla a taxa de preenchimento de pixels na tela. Quanto maior for esse número, maior é a quantidade de pixels que pode ser exibida simultaneamente. É nessa parte do processo que ocorre o anti-aliasing, método que reduz o serrilhamento no processo de exibir uma imagem. Há ainda a questão da memória RAM, que aqui é chamada de VRAM, que podemos entender como Video RAM ou Video RAM. A memória VRAM é a memória do hardware dedicado para o processamento de vídeo, ou seja, a memória RAM da GPU. Então, de forma parecida com a memória RAM do computador, quanto mais capacidade e banda de memória disponível, mais eficiente vai ser o processamento gráfico. Mas tudo depende de qual motor gráfico o software está utilizando. A largura de banda utilizada depende diretamente de como os códigos dos gráficos foram escritos e, consequentemente, como deverão ser processados. Em alguns casos, se a memória VRAM da GPU não for o suficiente para rodar algum elemento gráfico, a GPU pode utilizar um pouco da memória RAM do computador para armazenar as texturas. Apesar de parecer uma boa, já que em teoria podemos aí combinar a memória RAM bastante potente para suprir uma eventual falta de memória da GPU, o processamento de vídeo pode ficar um pouco mais lento, já que a GPU demora mais para acessar as informações armazenadas na memória RAM do que demoraria para acessar as mesmas informações se estivessem armazenadas na VRAM. Bom, agora que nós já explicamos como funciona, que tal então a gente ver alguns exemplos de utilização de GPU? Mas antes, eu acho que a gente já merece um like nesse vídeo, né? Olha, com certeza, viu? Mas para começar, a GPU é uma parte fundamental na execução dos games. É uma peça essencial tanto para os consoles modernos quanto para os PCs gamers. Quanto mais poderosa é a GPU, mais é a qualidade gráfica dos jogos que serão executados tanto nos consoles quanto nos computadores. É a GPU que vai definir ou limitar a resolução do vídeo, taxa de reprodução de frames por segundo, quantidade e qualidade de texturas, filtros, serrilhamento, enfim, tudo que for necessário para que o game rode com uma boa qualidade visual. Mas
Mas não é só de entretenimento que vive a GPU. Vamos simular aqui uma situação. Imagine, por exemplo, um engenheiro em uma indústria automobilística que vai até a área de montagem de motores, vê algo que chama a atenção em uma peça e levanta uma dúvida. Ele pode consultar a planta do projeto do motor que está em um arquivo CAD armazenado na nuvem da empresa, através de um sistema chamado de Virtual Desktop Infrastructure, por exemplo. Esse usuário pode visualizar esse arquivo utilizando os recursos da GPU da própria estrutura de nuvem. Uma outra possível utilização das GPUs é para mineração de bitcoins. Explicando de forma bem superficial, a mineração é feita através da execução de um algoritmo de cálculo, que é executado repetidamente até encontrar uma solução que retorna o valor em bitcoin. É possível utilizar as centenas de núcleos de processamento das GPUs para realizar esses cálculos. Ainda que o processamento em paralelo das GPUs tenha aumentado drasticamente a velocidade de mineração, esse processo continua sendo algo lento e que consome uma quantidade imensa de recursos. Vale então lembrar que a utilização de GPUs nesse processo já não compensa mais tanto assim. Vamos deixar aí os bitcoins de lado e falar do desenvolvimento de inteligências artificiais, onde as GPUs vêm sendo parte fundamental. Através de APIs como a CUDA, é possível utilizar os diversos níveis de processamento das GPUs para aceleração de processos de machine learning e deep learning. Dados como imagens, texto e som podem ser processados mais rapidamente durante o processo de aprendizagem de máquina. E, de certa forma, são as GPUs que permitem avanços tecnológicos, como, por exemplo, dos carros autônomos. Os diversos núcleos das GPUs formam uma espécie de rede neural, otimizam o processo de machine learning e ajudam a tornar as inteligências artificiais mais próximas da inteligência humana. Não é à toa que a própria NVIDIA já disponibiliza soluções aceleradas por GPU nas principais plataformas cloud. Deu para perceber que as GPUs vão muito além de serem apenas excelentes para os games. Aqui mesmo no canal não seria possível criarmos os vídeos com a qualidade que temos se não contássemos com as GPUs na hora da edição e renderização. Esperamos ter conseguido aprofundar o seu conhecimento sobre esse hardware tão importante nos dias de hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo e também de deixar aquele like que a gente já tinha pedido, né? Isso, então nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Tchau! A gente espera que o vídeo não esteja serrilhado aí para você. Sabe qual o vídeo aqui do canal tem tudo a ver com esse? O Dicionário do Programador de Unreal Engine. Olha, vamos deixar o link dele aqui do ladinho para você acessar. Além de destrincharmos esse motor, também apresentamos código, criando uma animação que pode ser muito útil para você na criação de games.